Olá, no nosso Empreender em Movimento, vamos fazer uma retrospectiva de 2022 para relembrar algumas das histórias de empreendedorismo feminino mais inspiradoras que contamos aí ao longo deste ano no Movimento Empreender. Mulheres que tiraram sua ideia de negócio do papel e hoje são donas de sua micro ou pequena empresa. Histórias importantes que mostram a força da mulher à frente dos negócios. Bom, biscoito é algo que remete à infância, né? Mas de uns tempos pra cá, eles ganharam não só o sotaque estrangeiro, como foram porta de entrada de muita gente para o universo do empreendedorismo. Eu estou falando, claro, dos cookies. E foi justamente aos cookies que a Tabita Pereira resolveu recorrer quando precisou de um dinheiro extra para casar. Só que o que seria um plano temporário para juntar dinheiro para a realização de um sonho se transformou em outra coisa, em outro sonho, na verdade, né? Então, seja muito bem-vinda ao Movimento Empreender. Tudo bem, Tabita? Tudo, graças a Deus. A gente agradece, eu quero começar agradecendo aqui a sua participação aqui no Movimento Empreender, no nosso Empreender em Movimento, que a gente adora contar essas histórias, né? Porque a gente sabe que boas histórias também trazem muita inspiração para outros, enfim. A Tabita Pereira tinha esse sonho, né, de casar, e era dinheiro para casar que você queria. Como este projeto se transformou na Maria Cookie? Então, eu trabalhava em uma empresa, certo? E eu já namorava há 10 anos, né? Ou seja, já tinha, assim, 10 anos de história. E eu já estava muito incomodada porque eu não conseguia atingir minha meta financeira para poder casar, né? Tem a questão de casamento, lua de mel, apartamento e tudo mais. E surgiu a ideia, né, de fazer uma fonte extra, uma renda extra, e surgiu a questão do cookie, né? Então, foi toda uma produção, um estudo, que começou dentro do próprio trabalho, porque eu trabalhava no setor comercial, então começou lá dentro. E depois, quando eu não conseguia bater a meta, eu ia para o churrasquinho da esquina, conversava com as pessoas, vendia para as minhas amigas, ia para a feirinha em pracinha, quando tinha oportunidade, e foi desse jeito. Até que chegou ao ponto, mais ou menos, da pandemia, né? Que todo mundo teve que ir para casa, e foi a pandemia, eu digo, que sempre foi um divisor de águas. Porque na pandemia, todo mundo ficou em casa, então teve muita questão da ansiedade, teve muita questão da preocupação, foi foi muito medo, né? E, infelizmente, as pessoas começaram a comer mais, né? E principalmente o doce. E a demanda começou a aumentar. Logo em seguida chegou a Páscoa. Logo em seguida chegou o Dia dos Namorados. Ou seja, já foram vários eventos ali que ajudaram, né, no começo do teu negócio. Mas antes de ir para essa parte aí que a Maria já estava funcionando, né, eu quero voltar aqui um pouquinho nesse início e também, com certeza, se deu certo o casamento, né? Porque eu acho que a primeira pergunta que a pessoa faz é: meu Deus, mas e aí, deu certo o dinheiro para casar, né? Primeiro, como é que tu formulou essa receita inicial? Se tu já era boa de cozinha, né? Porque tem que ter ali um traquejo, ou então a pessoa começou do zero. Como é que foi esse início? E queria que tu contasse também, quando ela contou, achei interessante, né? Esse movimento da venda, né? Que começou a vender no próprio trabalho, né? Que terminava o expediente, ela era da área comercial, né? Então o pessoal ali da área comercial já tá muito arrumada, aí chegava lá no churrasquinho perto da empresa, né? Vendendo, o pessoal dizendo, vale, e a pessoa vendendo pouco. Mas antes, que receita, como é que tu elaborou essa receita inicial? Já tinha algum traquejo na cozinha? Então, eu via algumas pessoas do meu setor comercial vendendo algumas coisas durante o almoço. Algumas pessoas vendiam cuscuz, vendiam um docinho, uma trufa. E foi quando começou a despertar a questão do interesse, né? Aí eu comecei a observar. Sempre fui muito mais calada, sempre fui muito mais de observar para depois fazer alguma coisa. Então, eu sou bem mais reservada. Esse é mais o meu perfil. Aí tu foi só olhando ali, rapaz, aquela vende cuscuz, aquela vende docinho. Isso. Aí até que as pessoas vendiam no horário do almoço, de manhã, no horário do almoço e no final do expediente. Então, assim, eram 3 momentos de venda, né? E não sabia cozinhar, não sabia diferenciar a farinha com fermento e a farinha sem fermento. Então, foi realmente do zero, algo muito inesperado, que até os meus pais ficaram surpresos, porque eu não tinha dotes culinários, então foi algo bem novo. E aí, quando foi que tu pensou, rapaz, vai ser cookie?
Então, nessa empresa que eu trabalhava, tinha um momento de imersão, onde existia uma questão de reflexão. E durante essa vivência, que se eu não me engano foi em dezembro de 2020 ou 2019, não me recordo ao certo. Mas eu pedi uma luz e já vem para uma história pessoal, que eu entrei em contato com uma pessoa, que essa pessoa sugeriu algo e que foi dessa forma e que a gente começou a testar e que se definiu esse produto. Então, teve a imersão, aí conversou com a pessoa, aí vocês conversando, rapaz, por que não cookie, né? Por que não cookie? Foi algo muito... Não tenho como te dizer que foi algo planejado. Não foi algo planejado. Foi acontecendo, Foi né? acontecendo. Eu já tinha ido na casa dessa pessoa, comi uma torta, disse que era gostosa, vendi a ideia e a gente começou a ir atrás e ela me ajudou nesse percurso, né? E foi mais ou menos por aí. E a receita? Vocês foram pesquisando, foram testando, foram comendo, claro, para saber se era bom, né? Sim, e comprando curso, né? Porque assim, tinha que comprar curso por conta da pandemia também, que foi bem perto, né? Nós compramos curso, pesquisamos receitas no YouTube, enfim, era pesquisando no Instagram e foi mais ou menos desse jeito. E aí fez os cookies, aí me fala desse processo, né? Como é que começaram as vendas, como é que foi a receptividade do pessoal do trabalho, porque começou a receber o primeiro feedback ali, né? Se o cookie era bom, se tava meio capenga. Não, então, a pessoa teste pra mim é o meu esposo. Então, assim, até hoje, se eu vou lançar um produto, vamos supor que eu sempre quis ter um cookie de cappuccino com belga. Então, assim, eu testei com belga, com Nutella, com vários outros recheios, testei vários tipos de massa, com algumas modificações. Um exemplo que eu tô te dando, certo? Todos esses testes eu levo para ele e eu recebo muito feedback dele, porque a gente sempre gostou de pesquisar sobre gastronomia, assim, e assistir, né, algumas coisas, por mais que eu não seja... Não é da cozinha, sim, né? Mas sempre gostou de assistir as pessoas cozinhando, sim, né? Tanto é que esses programas fazem muito sucesso. E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que assistem esse programa nem na cozinha vai, né? Sim. Então, assim, eu levava muito para ele dizer se estava bom ou não. E para as minhas amigas próximas. Pedia um feedback, conversava, mandava deixar na casa dela. E aí, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Aí eu começava a testar no próprio trabalho. Aí a aceitação foi boa, tinha uma pessoa da minha mesa que ela comprava assim muitos, vamos supor, uns 10 por semana. Então foi aumentando e foi desse jeito. Aí quando é que tu... Não, pode falar. Não, então, e quando foi mais ou menos nesse período de intervalo de tempo... da pandemia, da saída do trabalho para trabalhar em casa, eu sempre gostei muito da questão da visibilidade usando blogueira. Mas só um minuto, então a minha pergunta vai fazer sentido antes, né? Quando é que tu percebeu que aquela venda de cookies ali no trabalho, né, para alguns amigos, poderia ser um negócio? Na verdade, inicialmente, o meu único objetivo, vou ser muito sincera com você. Era casar. Casar, mais uma renda extra. Então, se pagasse, vamos supor, o condomínio, ou então se me ajudasse a pagar a festa de casamento... Já tava ok. De boas. Não, isso daqui, pagando, vamos supor, energia, condomínio, e ajudar na feira... Tá ótimo. Mas quando é que tu percebeu que, para além de te ajudar nessas coisas que eram teu objetivo, principalmente o de casar, porque também ajudando nessas despesas significaria que sobraria mais dinheiro para o caixa do casamento, né? E quando é que tu percebeu que essa ideia poderia, na verdade, ser o teu negócio? Foi depois. Já foi na pandemia. Não foi no pré. Foi justamente com a demanda. Que eu já não conseguia mais conciliar tempo. Né, que assim, tava realmente muito corrido e eu tinha que fazer compra, mesmo a minha família sendo contra, porque a gente não podia sair de casa na pandemia. Então, assim, era com luva,
Era com máscara, era com borrifador de álcool 70, limpando tudo. Aquela nossa realidade pandêmica, literalmente, né? Literalmente. Era limpando o volante do carro, era entrando no carro e passando. Onde eu morava, na casa dos meus pais, no apartamento, eu fiz uma faixa com fita na entrada da casa. Eu colocava toda a mercadoria que eu comprava ali. Eu tirava todo o saco plástico, jogava fora, limpava tudo. E começou a crescer. Eu tive que começar a comprar muito chocolate, pedir ajuda pro meu pai para cortar todos os chocolates. Que era a barrona, né? E tinha que cortar em pedaço pequeno, né? Porque em cada cookie vão 20 gramas, né? Então, tipo, tem que cortar realmente pequeno, né? E derreter para poder fazer as barras de chocolate. Até então, tu tava fazendo a cozinha de casa, né? Sim. Até que chegou o ponto de que... Ficou pequena a cozinha de casa. E expulsaram a gente. E expulsaram do condomínio, porque as pessoas disseram, ei, aqui é um residencial, como é que você tá fazendo esse negócio aqui no condomínio, E na verdade era um leve trás de elevador, né? E ainda ocupava o elevador do prédio. Sim, gastava energia do condomínio. Ai, amiga, entendi. Então, assim, nesse intervalo de tempo, o que acontece? Começou a ter a questão da visibilidade de algumas pessoas, não sei se por... coincidência ou providência divina, eu comecei a enviar bastante produto para a noiva do coordenador do iFood daqui de Fortaleza. Na época... Tu já sabia que era a noiva do coordenador? Não. Tu só mandava? Só mandava, porque eu gostava do resultado dela. Gostava do resultado dela. E se ela era uma influencer, é isso? Sim. Ah, ok. Que é a Fê Borges. Aí eu sempre gostava muito de mandar para ela, para a irmã dela e para outras blogueiras. E na época da pandemia não tinha ainda muito cookie aqui em Fortaleza. O boom surgiu depois. Surgiu mais ou menos em 2021, que hoje em dia no iFood tem várias empresas de cookie. Várias. E ele chegou ele não, né? Uma pessoa do comercial dele chegou a nos procurar, dizendo que queria conversar e tudo mais. Perguntar se vocês queriam aderir à plataforma, entrar. né? E eu disse que não, porque eu ainda trabalhava. Como é que eu ia conseguir? Não tinha a menor condição. Como eu ia entrar em um delivery na minha produção, na minha casa, com o motoqueiro lá embaixo, mandando as coisas por elevador. O pessoal do prédio reclamando. Então, assim, não dava, não tinha a menor condição. E teve uma outra chamada, que foi a segunda chamada, que disse, não, vamos conversar direito, vamos fazer uma reunião. Eu lembro que foi eu e mais 2 pessoas nessa reunião online. Eu disse, tá, vamos lá, o que eu preciso? Você precisa fazer um CNPJ, você precisa... Ou seja, já era a minha próxima pergunta, né? Se demorou a vir a formalização da Maria Cookie. Não, tudo foi... E também foi a necessidade, né? A velocidade dessa formalização veio justamente da necessidade da plataforma, que para colocar tinha que formalizar, né? Sim, e assim, tudo foi muito rápido. A minha empresa é muito nova, a minha empresa só tem 2 anos. Então, assim, algumas pessoas acham, às vezes eu fico até surpresa, que algumas eu não consigo às vezes enxergar o tamanho. Mas as pessoas falam assim, não, Tabita, não é isso. É isso daqui, né? Então, assim, foi tudo muito rápido. Faz o CNPJ, contrata um contador, logo de e-mail a gente passou para a ME. Então, assim... Ou seja, foi saltando etapas, né? Inclusive da formalização. Sim, foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Lógico que, assim, nenhum caminho é só de flor, né? Claro, tem os desafios, né? Muitos desafios. E hoje nós já estamos indo para outro patamar, outro público, já pensando em outras possibilidades. Opa, a gente fala já dessas possibilidades, que eu quero aproveitar aqui essa parte da conversa para pedir a palavra de um especialista nesse assunto da formalização, né? Qual que é a importância da formalização e quais as opções e vantagens para os pequenos negócios se formalizarem? Ajuda aí, Sebrae! É natural que a pessoa que está empreendendo ou por necessidade ou por oportunidade busque minimizar todos os custos que vai ter. Afinal de contas, a gente normalmente empreende num ambiente de muitas incertezas. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, é natural que o empresário busque reduzir completamente todos os custos da sua operação.
E a expectativa é que a pessoa, ela, quando começa a empreender, ela empreende na informalidade. A questão é que chega um momento que o empreendedor ele precisa tomar uma decisão muito importante para o crescimento do seu negócio. Se você empreende e essa é a sua principal fonte de renda, de sustento para sua casa, para sua família, para sua vida, então quero explicar para você o que você está perdendo quando você continua mantendo o seu negócio na informalidade. A primeira questão que eu quero trazer aqui é, quando você está na informalidade, você não consegue emitir uma nota fiscal pelo seu produto comercializado, pelo seu serviço prestado. Acontece que hoje, muitas pessoas, principalmente empresas, estão querendo adquirir mercadorias, adquirir serviços de pessoas, de instituições que emitam nota fiscal. Então, você, quando se formaliza, o primeiro grande benefício que eu trago para você é a possibilidade de você emitir nota fiscal pelo seu produto ou serviço prestado, tá certo? Isso já garante um super diferencial contra quem está trabalhando na informalidade. A segunda vantagem que a gente traz para quem está se formalizando é a questão de, com o seu CNPJ, você consegue acessar novos fornecedores para poder adquirir mercadorias ou também para você poder vender o seu produto para a esfera governamental. Por exemplo, se você quiser comercializar para as prefeituras, para o governo do estado, ou mesmo para a União, o governo federal, você precisa ter uma empresa formalizada para você poder acessar o portal de compras, poder participar das licitações do governo. E a outra questão que eu queria falar aqui sobre a questão dos acessos a fornecedores é o seguinte: se você, por exemplo, trabalha como um mecânico, se você não tem uma empresa formalizada, você normalmente tem dificuldade de adquirir as peças para a sua oficina com condições diferenciadas de pagamento, com condições diferenciadas de tempo de entrega e principalmente o volume de peças que você pode adquirir no atacado ou varejo. Então, é muito importante que quando você se formaliza, você tenha acesso a mercadorias com condições diferenciadas de aquisição, de pagamento e de entrega. Outra vantagem que a gente também traz aqui no tocante à formalização é o direito previdenciário. Enquanto a gente está na informalidade, o trabalhador ele não tem direito a auxílio-doença, a trabalhadora não tem direito a auxílio-maternidade, você não está contribuindo para a Previdência e, consequentemente, você não vai conseguir, na idade adequada, solicitar a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando você se formaliza, você começa a pagar o seu INSS. Então, você já começa a ter seus direitos previdenciários garantidos a partir do primeiro mês da formalização da sua empresa. E para finalizar, eu também queria trazer aqui o benefício da questão do acesso ao crédito. Porque você, quando está formalizado, tem condições diferenciadas para poder adquirir crédito no tocante à taxa de juros, no tocante à carência para poder começar a efetuar o pagamento desse empréstimo e principalmente na questão da quantidade de parcelas. Para vocês poderem ter uma noção, o cliente, quando ele adquire um crédito pessoal como pessoa física, comparando esse mesmo crédito para o crédito pessoa jurídica, a diferença chega a ser de 5 vezes mais barato a taxa de juros quando a gente adquire o crédito via pessoa jurídica, tá certo? Também existem algumas outras vantagens, como a questão de possibilidade de contratar funcionários para poder trabalhar junto com você e outros benefícios. Mas esses 4 pontos que eu trouxe aqui no começo da nossa conversa já são, acredito que, argumentos suficientes para você poder se convencer de que se você está na informalidade, vale muito a pena você partir para a formalidade, começar a ter o seu diferencial competitivo, emitindo nota fiscal, participando de licitações se for do seu interesse, tendo direito à contribuição previdenciária e, principalmente, tendo um acesso a crédito mais facilitado e mais barato. Então, não deixe de ter medo para se formalizar. Eu garanto que quando você for começar a pesquisar, existe um tipo de empresa ideal para a sua expectativa de faturamento. Existem empresas, tipos empresariais de CNPJ, que são gratuitos para abrir. Então, eu queria que você pudesse aprender mais sobre esse assunto e pudesse se convencer de o quão é interessante para o seu crescimento empresarial formalizar a sua empresa, tá certo? Quero deixar um abraço para todos vocês e até mais. Muito bacana. Realmente, de fato, né,
como a gente viu aqui na conversa com a Tabita, quando ela precisou entrar numa plataforma de delivery, ela já precisava ter um CNPJ. Já é uma forma de você começar a expandir, né? Começar a olhar para o futuro. Você sai ali da informalidade, Sim. que é a maior parte dos negócios começam na cozinha de casa, no caso a alimentação, né? Como a Tabita, por exemplo, e depois eles vão evoluindo e a formalização é um passo extremamente importante, né? O que a formalização te trouxe, né? De benefícios, Tabita? Visibilidade, crescimento, assim, tudo existe lados positivos e lados negativos, como tudo na vida. Toda escolha que você for fazer vai te trazer um lado bom e um lado não bom. Lógico que no início, quando era no meu trabalho, algo bem informal, não tem a questão de imposto, né? Não tem várias obrigações que você tem que cumprir, várias normas que você tem que cumprir, com funcionário, enfim, tem toda uma logística. Mas para você crescer, você precisa. Então, assim, e o que muitos empreendedores, eles falham é que eles não estudam a parte administrativa. Acham que, por exemplo, um exemplo, certo? Um confeiteiro, ele só tem que saber fazer o doce, mas não. Você primeiro tem que ser o seu comercial, você primeiro tem que ser o seu administrativo, você tem que entender sim de fluxo de caixa, você tem que entender sim de estoque, você tem que entender de logística, você tem que saber ser um gestor. Até porque para delegar tudo isso, você só vai conseguir delegar formando sua equipe se você crescer. E para você crescer, você tem que saber tudo isso. E tem a possibilidade do quê? Se eu não sei, procura saber. Sim. A internet hoje está aí para isso. Estuda pesquisa sobre o vídeo. mercado, né? E também chega junto de quem já faz isso. Eu sou um fracasso nas finanças. Não tem um amigo aí que seja bom nas finanças, Sim. nos números? Chama um amigo junto. Amigo, tu pode me ajudar nisso aqui, né? Inclusive, porque o algoritmo do Instagram, né? Quando você começa a pesquisar algumas coisas, eles começam a te direcionar. Então, assim, hoje em dia tem muito Instagram, muita conta no YouTube, em outros lugares, que eles te fornecem, sim, planilhas que te ajudam a precificar direito o teu produto, a pensar na questão da logística de estoque, de pagamento, de fornecedor, para você fazer um planejamento semanal, quinzenal, mensal. Então, assim, todo mundo começa de algum lugar. Não, assim, lógico que, como eu disse, são dificuldades diferentes. Se você começa com uma verba, o seu negócio, as suas dificuldades vão ser aquelas, né? Você vai ter outras dificuldades. Se você começa sem nada, que foi literalmente o meu caso, que a minha empresa começou com R$400 só porque eu tirei do meu salário, são outras dificuldades, mas assim, é você ir atrás. E o mercado tá aí, tá para todo mundo, tem espaço para todo mundo, é você saber se diferenciar. Quais os maiores desafios, Tabita, de empreender? Você já está há 2 anos aí no teu negócio, como você falou, cresceu super rápido, né? Você nem Sim. tinha dimensão de onde a Maria Cook ia chegar. Mas quais que são os maiores desafios de empreender nessa área do doce, né? Nesse segmento? Olha, eu vou te dizer... Lógico que existem dificuldades gerais, né? Como no mercado da alimentação, acredito sim, vejo poucas dificuldades, porque a alimentação é algo que as pessoas não deixam de consumir, certo? Seja salgado, seja doce, mas eu acredito que a maior dificuldade nessa trajetória inteira, até agora, e até hoje, e que vai perdurar daqui para frente, é ter paciência. Para mim, certo? Paciência com o quê? Tudo. Com o processo. Que existe um tempo para cada coisa. Talvez você não tenha conseguido determinada meta naquele prazo, porque eu gosto de trabalhar com prazos. Por mais que seja de humanas, eu tenho metas, eu tenho datas, eu tenho números. Então, assim, é ter paciência. E o meu lema hoje é paciência de Jó e fé de Abraão. Então, assim, de um modo geral, a dificuldade, para mim, se você me perguntando, eu não digo nem do mercado, nem do produto, mas eu digo como empreendedor, é você ter paciência.
Entendi. A gente estava falando um pouquinho antes da gente chamar o Sebrae, né, sobre quando a própria plataforma chegou para a Tábita nessa época, há um tempo atrás, onde não tinha muitos cookies, né, na plataforma, eles viram aí uma possibilidade de ampliar esse leque, né, que hoje, como a Tábita falou, é bem maior, né? E a Tábita, inclusive a Maria Cook, na verdade, ela é uma empresa hoje de delivery, né? Ela não tem um ponto físico, ela focou no delivery. Você focou nessa opção porque você viu que deu muito certo? Quais são as vantagens, por exemplo, de um negócio se manter nesse formato, né? Sem estar no presencial? E também, quais são os desafios, né? De você trabalhar nesse sistema? Ou, na verdade, você acha que... Na verdade, foi uma opção, né? Que você fez. E você acha que essa opção foi boa? Por quê? Então, foi algo muito natural, certo? Porque começou realmente como delivery. Já me perguntaram se eu tenho a intenção de ter um espaço físico. Inclusive, um shopping já me convidou para poder participar. Não tenho interesse hoje, não casa, não combina com os meus objetivos. Eu tenho outros projetos para a minha empresa, projetos de expansão, mas de outras formas, não com o atendimento presencial. Lógico que lá é o imóvel, certo? Que lá funciona delivery e retirada. Nós temos as duas opções. Um exemplo, na Páscoa, nós tivemos retirada. Temos onde receber o cliente, se ele quiser cookie também para o dia a dia. Ele pode passar e buscar, sim, né? Tem onde ele sentar e esperar. Mas assim, não tem a questão, não tem um espaço para o consumo lá. E a outra logística, por exemplo, a gente funciona de domingo a domingo, de 11 às 9. Então, a jornada é bem extensa. Então, assim, eu tenho outros objetivos e outras estratégias. Para mim, funciona dessa forma. Para outras pessoas, elas podem achar que é melhor reduzir um pouco mais, ter o presencial, mas por conta dos meus objetivos de vida, certo? E profissionais, eu prefiro permanecer no delivery. Tábita, você tem, assim, um apreço pela organização, né? Pelo processo, de pensar quais são suas metas. Qual a importância do empreendedor, principalmente para os pequenos negócios, né? Ter essa organização de saber para onde é que está, saber para onde é que vai e como isso influencia no processo e que organização é essa que você faz, né? Porque quando a gente fala em planejamento de negócio, a gente fala de financeiro, a gente fala de estratégico, a gente fala de marketing, né? Então, como é que tu pensa tudo isso, pensando aí já numa trajetória do futuro? Então, o meu esposo, recentemente, ele fez uma pergunta pra mim e ele disse assim, ele falou assim, Tábita, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Aí eu chegou a tomar um susto, né? Meu Deus, que pergunta séria é essa? A gente tava, chegando em casa. Aí eu tinha, o que você tá querendo dizer? Aí ele, você sabe exatamente onde você quer chegar? Aí tu, ufa, sei, né? Aí eu, na verdade, eu parei um pouco pra pensar. Ele disse assim, como é que você de fato vai estar feliz e satisfeita? Você sabe quando e o que você precisa? Aí eu parei, pensei, sei exatamente. Lógico que refiz, certo? Porque surgiu uma oportunidade recentemente de eu entrar em um novo mercado que já não é tão delivery, já na parte de eventos. Fechei 18 casamentos, debutante, aniversário, já fazia aniversário infantil, né? Então, assim, tô com um desafio muito grande para dezembro. Porque na semana de dezembro eu vou ter mais de 1000 mini cookies para produzir, fora delivery, fora venda direta, fora toda a meta que eu tenho que bater de cooktone e de panetone. Então... Eu já cansei, só de pensar no dezembro da Tábita. Sim. Então, assim, eu fiz um planejamento, sei exatamente onde eu quero chegar, coloquei no papel, desenhei o que eu preciso fazer, certo? Você precisa fazer um to-do. Você precisa desenhar, literalmente, onde você quer chegar, o que você vai fazer, quem vai estar com você, o que você precisa melhorar para você chegar lá, com quem você precisa se relacionar. Isso é importante, relacionamento, business, você tem que ter um network.
o que você precisa aprender de novo, o que você precisa inovar, qual o novo público que você quer atingir, como você vai atingir esse público, você já alinhou isso com o seu contador, como é que vai ser, porque está surgindo agora uma mudança na questão de pagamentos via Pix, um exemplo, certo, que eu estou te dando. Estudar sobre isso, pesquisar, conversar com ele, conversar com uma pessoa que trabalha em uma consultoria. Hoje não tenho, certo, condições de fechar uma consultoria, como eu não tenho. Converso com amigos que são consultores, pesquiso. Então, colocar tudo em um papel e fazer uma linha do tempo e você se organizar. Não tem segredo. É você saber onde você quer chegar e você querer pagar o preço por isso. Rapaz, e essa meta aí, esse desenho no papel, na verdade, pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Se você trabalha numa empresa, seja você jornalista, Sim. Eu já tô anotando aqui, porque eu disse, vou fazer uma linha do tempo, vou saber por onde é que eu quero chegar. Sim. Né? Então já vou pegar essa dica da Tabata. Hoje, qual é a estrutura da Maria Cook, né? Quantas pessoas hoje já trabalham com você? Porque como falou, né? Tem que fazer mil Eu tenho mini cooks, mais de 1000 mini cooks. Eu disse, para vai dezembro. agora. Que estrutura, qual é a equipe, né? Como é que tu pensou nessa estrutura do teu negócio? Tenho 3 funcionários, certo? Tenho um motoqueiro fixo e trabalho porque eu preciso de um fixo. E eu prefiro hoje, eu aprendi a usar uma ferramenta do iFood que se chama Entrega Fácil. Já consegui, inclusive, ajudar um amigo meu, que ele tem uma Go Coffee. Dei várias dicas para ele de vendas, de como usar a plataforma, de como pensar, e o que mudar. E ele disse que duplicou o faturamento dele dentro da plataforma. Pois aqui já tem que dar essa dica pra gente, pro empreendedor que a gente tá assistindo. Uma dessas dicas aí pra você usar da melhor forma possível o iFood, tem aí? Sim, uma que muitas pessoas acham que não vale a pena mas que você tem que mensurar, colocar taxa grátis. Não tem para onde fugir. Por mais, vamos supor, que uma pizza custe R$25, com a taxa de entrega de R$5, o cliente vai pagar 30. Nossa, tem taxa. Não, mas a pizza é 30 com entrega grátis. O que você vai querer? A entrega grátis, é a pizza 30. Então, assim, antes eu usava entrega grátis só até o 2º quilômetro. Mas só que eu não estava satisfeita. Então, você tem que pensar. Justamente você pensar o que você quer. Você quer ganhar no volume? Qual é o tipo de produto que você tem que saber qual é o seu produto, né? Então, eu quero ganhar no volume. Certo, se eu vou ganhar no volume, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar insumo. Ou seja, eu tenho que ir atrás de fornecedor, diminuir o máximo de insumo que eu tenho. Isso já é outra questão, isso já é outro tópico. Beleza, consegui. Então, vamos lá, vou testar o 3º quilômetro. Testei o 3º quilômetro, mas você tem que ter margem para isso. Você tem que ajustar pedido mínimo, entre outros fatores. Enfim, tem outros pontos, né? Que são ramificações disso. Beleza, fui para o 4º quilômetro e diminuí, era R$8,50, eu coloquei R$3,50. Por quê? Porque eu vou aumentar o meu volume de vendas. O mercantil, ele ganha como? Ele ganha no volume. Ele não vende um pacote de arroz, ele vende 1000 pacotes de arroz. Então, você tem que ganhar no volume, você tem que vender, você tem que produzir muito para você conseguir ganhar dinheiro. Aí, deu certo, o 4º. Aí, eu fui pro 5º. Aí, diminuí, era 9, fui para R$4,50. Aí, eu tenho que retirar, né, do produto, mas só que para isso eu tenho que ter margem. Ou seja, eu tenho que negociar com o fornecedor. Para diminuir o custo, né? Tem que diminuir o custo, eu tenho que ter prazo. Tem que ter tudo isso. Né? Então, assim, já são outras ramificações. E é muita negociação, muita. Eu fiz uma compra agora, mês passado, eu estoquei Nutella, por exemplo, até dezembro. Eu comprei um carrão de Nutella, mas eu consegui prazo, consegui preço. Economizei muito dinheiro com essa compra, porque eu fui na fonte, eu fui na fonte e consegui descobrir. Então, assim, você tem que saber ter todo esse jogo de cintura. Aí você vai ajustando as suas demandas, né? E você vai conseguindo bater suas metas. Tu ainda vai pra cozinha? Vou, com certeza. Eu fiquei me perguntando aqui que horas é que a Tabata dorme, porque eu fiquei pensando, ela tem que pensar tudo isso, ela tem que fazer, ela tem que botar na ponta do lápis, ela tem que fazer a planilha. Porque, meu Deus, não dorme. A gente tá chegando no final do programa, mas a pergunta que não quer calar, que a gente não respondeu ao longo do programa foi: a Maria Cook surgiu para, primeiramente, a Tabata juntar dinheiro para casar. Sim. Era esse o objetivo. Casou, né? Sim. Casei, completei 1 ano de casada agora em agosto. Junto com a empresa que também caminhou junto nesse Sim. processo, né? Não, e ele tá lá, né? Na primeira leva,
de 100 mini cookies, domingo à noite, tinha que entregar na segunda-feira de manhã para o aniversário. Eu falei assim, Jean, bora lá. Aí ele foi me ajudar. Aí era eu colocando os papéis, todos os papéis, aí ele com a luvinha e colocando todas as coisas e parecia assim, parecia uma máquina, parecia aquela produção de carro. Manufaturada, Não, né? total, dobrando, era assim, bora, a gente tem, por minuto são tantos dobrando, vai. E isso o iFood tocando, viu? Nem parece que é de humanas, viu, esta Tabita? Sim, sou psicóloga, não parece pouco, né? Muito bom. Pois é. Para finalizar, que a gente chegou aqui ao final do nosso programa, apesar de ter dado milhares de dicas, né? Qual é aquela dicasinha final, assim, que você quer deixar, principalmente focando nesse público feminino, né? Para as empreendedoras que estão nos assistindo agora? Eu vou repetir algo que eu já falei, que inclusive eu me tatuei, que foi bem aqui, certo? Que é paciência e fé. De acreditar, não é nada assim, não é uma dica, meu Deus, estratégica, nada do tipo, não. É você ter paciência e você ter fé. E você acreditar em você. Várias pessoas não vão acreditar e várias pessoas vão, inclusive, dizer que você não vai conseguir. Mas é você ter paciência e fé e você acreditar em você, no seu potencial. E assim, como eu sou uma pessoa religiosa, entregar nas mãos de Deus e vai. Maravilha, eu queria aqui muitíssimo já agradecer a Tabita, né, por dividir essa experiência aí ao longo de 2 anos da Maria Cookie, mas que já super cresceu, né, já virou outra coisa para muito além do sonho que ela tinha de juntar dinheiro para casar. Muitíssimo obrigada, Tabita. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de as pessoas conhecerem a Maria Cookie. Sigam lá, @Maria Cookie, né, no Underline. Instagram. Maria _Cookie. Não, Maria Cookie _. Maria Cookie _ lá no Instagram, para vocês conhecerem o produto delicioso, diga-se de passagem, da Tabita Pereira. E é isso, nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse lá movimentoempreender.com e acompanha o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Tchau! Tchau, tchau!